Iniciando mais uma aula pelo Master 3D Studio. Vamos aprender, está mostrando um pouco sobre o Editable Poly. Editable Poly é o mais usado, tá? O que muda dele do Editable Mesh é que ele trabalha com poucas divisões, sim, um termo mais entendível. Um polígono, ele sempre terá que ter 4 lados, como nós vimos em uma pequena demonstração que eu fiz. O polígono ele deve ter os 4 lados. Por quê? Porque quando nós formos aplicar a subdivisão, ele deve ter 4 lados. Por quê? Prestando atenção aqui, nós podemos ver, ele sempre divide. Vou selecionar apenas um aqui, uma face. Não dá, mas aqui nós temos apenas uma face, tá? Com o Smooth, ele dividiu essa uma face que tinha em 4 pedaços. Com mais uma interação, ele vai dividir cada uma em mais 4 pedaços. Se isso for feito com um objeto de 3 lados, a divisão vai ser isso. Ele vai sair do padrão e não vai dar uma boa malha, dependendo da forma que você for trabalhar. No final, ele colocou cada um que tinha 3 para 4 polígonos. Tá vendo? Mas se num projeto você fizer um polígono de 3 lados e outro de 4 lados, ele nunca vai dar algo certo. Sempre vai ficar um buraco, alguma parte que vai dar errado, tá? Então tá, vamos lá. Vertex, Edges você já conhece. E no Edit Poly nós temos o Border. O Border é aquilo que eu também já expliquei para vocês, que é a parte em que não existe malha, os buracos que tem na malha. Ele vai selecionar apenas esses buracos. O Element, que é o elemento inteiro. By Vertex, né? Ignora o Packing Phrase, vocês já conhecem. Aqui deixa eu fazer uma pequena demonstração. Eu selecionei apenas uma edge. Se eu clicar no ring, ele vai fazer o ring das edges laterais, loop das edges que estão à sua frente, que vai das edges adjacentes. Shrink é o oposto do Grow. O que o Grow faz? Ele vai selecionando a próxima edge ou vertex ou polygon, não importando. Ele vai sempre estar selecionando o próximo, o que tiver mais próximo, o vertex, o edge ou o polígono. E o shrink ele vai tirando. Então de repente você selecionou esses aqui, mas eu não quero os da borda, entendeu? É só você botar o shrink, que ele vai desfazendo as seleções, tá bom? O Preview Selection é basicamente o seguinte: em off você vai selecionar
apenas o que está aqui. Em SubObject, ele vai selecionar e vai te mostrar melhor o que você vai selecionar, onde o cursor está, tá bom? Eu vou criar essa marquinha em cima do polígono, ou do edge, ou da vertex, ou enfim, do que você colocar aí o mouse em cima. E o multi, ele é o seguinte: não importa o que aqui esteja selecionado, no que você selecionar, ele vai pegar, tá bom? Então, digamos que você não queira ficar mexendo aqui, você quer selecionar apenas um, então você vai simplesmente colocar no multi, e o que você precisar selecionar, seja um vértex, um edge, um polígono, você vai estar usando apenas o mouse. Ele vai estar em torno desses quatro selecionadores. Soft Selection é a mesma coisa. O Edit, que vai ser individual para cada um. Por exemplo, Edge, fazer um Extrude no Edge, ele vai extrudar, significa que ele vai jogar para fora, tá? Ele vai jogar para fora aquilo que você selecionou, seja um edge, ou um polígono, ou um vertex. Ele vai sempre jogar para fora, tá? O chamfer é aquele buraquinho que faz na malha, que você vai estar informando o tamanho. Temos também aqui o chamfer, ele vai estar separando uma edge em duas. Então, por exemplo, no NURBS ou no TurboSmooth, quando você quer que a borda fique bem ajustada, se não tiver muitas divisões, ela vai ficar totalmente redonda como estava antes, como está aqui na lateral. Mas digamos que eu quero que seja totalmente quadrado nas pontas e somente redondo embaixo. Eu vou deixar com menos divisão. Vou pegar esse edge, fazer um loop. Ele vai fazer o loop completo, então eu preciso ficar de um em um aqui, pegando os edges. Vou dar um chamfer, ok, e olha só a diferença agora que vai dar no TurboSmooth. Essa parte ficou reta e essa parte ficou curva. Isso pode ser melhor visto conforme as subdivisões que você for colocando na malha. E temos também aqui o break, tá? Ele é basicamente, se você tiver com algo ultrapassando o outro ou algo parecido, ele vai estar sobressaindo aquele que estiver selecionado. Weld, ele vai estar soldando ou juntando os edges, os vertex, tá? É como um colapso. O Target Weld é o seguinte, deixa eu melhorar isso aqui. Digamos que esses dois foram excluídos, mas você quer que esse edge cole com esse edge, então esse vertex, né? Você vai clicar no vertex. Como a gente pode ver,
ele só vai funcionar assim, tá? Se você pegar um vértice que já esteja com a malha, ele não vai funcionar. E o connect, você vai pegar dois edges que não se conectam, mas que se estejam em apenas um polígono, e vai conectá-los, tá? Não dá para você pegar esse aqui e conectar com esse aqui, tá? É impossível, somente se estiverem no mesmo polígono, tá? E bom, basicamente esse aqui faz a mesma coisa, exceto o bridge, que ele vai fazer da seguinte forma: você pega essa edge e pega aquela edge lá embaixo. Ela, como você pode ver, é um buraco aberto de uma edge para outra. Não existe um polígono dentro deles. Com o bridge, ele vai criar esse polígono. Você clicando aqui no box dos settings, você pode indicar quantos edges você quer que tenha, os valores aqui. O weld é a mesma coisa. Se você quiser pegar essas duas aqui e dar um weld, ela vai juntar as duas. Target weld é a mesma coisa. E o connect, né, que você vai pegar as edges que você precisa, sejam uma, duas ou três, vai dizer quantas você quer, ou simplesmente vai clicar no botão e ele vai fazer o connect. Para o border, que é essa parte, toda essa parte aqui é uma borda, tá? Mas eu vou usar essa parte aqui, que ela é menor. Temos aqui uma borda. O extrude faz a mesma coisa, o chamfer, o bridged faz a mesma coisa, tá? E o cap, ele vai fazer o polígono que está faltando nessa borda inteira. Então, independente de como esteja a malha, os polígonos, quantos polígonos estiverem aqui, quantos vértices, como por exemplo aqui embaixo, não importa, com o cap ele vai fazer a modificação e vai colocar o polígono inteiro. O connect é a mesma coisa, tá? O extrude, o polygon, é a mesma coisa, tá? Já mostrei, né? O bevel é isso aqui, ó. Se informa a altura, é como se fosse um extrude, só que ele é de escala, tá? Ele vai extrudar e vai dar a escala que você precisa. Bridged é o seguinte, nós temos aqui, digamos que você fez uma planta no AutoCAD. Aqui é uma parede, aqui é uma outra parede, e nesse meio ali é uma porta. Nós vamos pegar o box, ligar o grid para colar os endpoints, vai ligar o snap, vai criar a parede de um lado, vai criar a parede do outro lado, né? Vão ser apenas um, então você vai vir aqui Geometry, vai fazer um ataque, vai fazer a parede como se fosse uma, e vai pegar os edges e conectar, deixar ele lá em cima para que seja o buraco da porta. Como é que eu vou fazer com que aqui seja criado um polígono? Se eu pegar o extrude, ele vai criar apenas de um lado,
ou se você selecionar os dois polígonos, ele vai criar dois individuais e não vai ficar algo totalmente correto. O que devemos fazer nesse caso? Você vai selecionar os polígonos, dois polígonos que estejam em direção um do outro, vai ligar o Bridget e ele vai fazer a ponte de um polígono para o outro, tá bom? Outline, ele cria uma segunda linha, ele vai, é como um bevel também. Tá? Ele faz apenas o scale, insert, ele vai inserir um polígono no meio do tamanho que você precisar, tá? Esses são o que você vai usar apenas, tá? O Element não tem um editor, tá? Então a gente não vai precisar usar ele, precisar se estender com ele. E o React Geometric, a gente já aprendeu ele aí praticamente todo, tá? Ali pelo Editable Mesh. O X ele vai do Make Planner aqui eles têm as mesmas funcionalidades. O que não tem lá é o Quicksilver, mas é basicamente a mesma coisa que o Site Planner ou o Connect, só que você vai selecionar de onde você quiser. Se você tiver com um vértex selecionado e tiver muitos polígonos, por exemplo, eu quero que esse vértex seja conectado a esse vértex. Basta eu pegar o Quicksilver, ele vai fazer esse connect, ou o Cut, ele vai desenhar da forma em que eu achar que deve ficar. Bom, ele vai desenhar todo, ele só vai precisar ter um ponto base, ele nunca pode ficar solto no meio do polígono, ele sempre tem que ter uma edge aí que esteja na principal. Smooth, ele vai dar um pequeno smooth aqui, ele vai botar um pouco mais de interação. Tessale é a mesma coisa, ele vai adicionar um pouco mais de vertex. Relax, tem que ter algo selecionado, ele vai fazer o relaxamento aí do que tiver selecionado aqui para esconder e tal. As propriedades, que é quase o subdivision, o surface, tá? Point deformation, que é o brush do 3D Studio. Enfim, este é o básico dos básicos básico não, ele é tudo que o Editable Poly tem, tá? Então as ferramentas não vão significar nada praticamente se você não tem uma boa criatividade, tá? Eu tenho alguns projetos no 3D Studio Max, eu vou estar mostrando para vocês mais pra frente como eu fiz, para que vocês tenham uma noção do que é trabalhar com o 3D Studio Max e Editable Poly, que para mim é o melhor editável para objetos, tá? Bom, essa aula termina aqui. A próxima aula agora nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre os modificadores. E até a próxima, galera. Um abraço do 3D Master Studio.